Então, boa tarde, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto vespertino. Vamos ficar em pé e vamos cantar Estamos reunidos no nome de Jesus, o nome que traz bênçãos, alegria, paz e luz. Estamos reunidos no nome de Jesus, o nome que traz bênçãos, alegria, paz e luz. Cantemos-lhe louvores e preguemos sua cruz, que nos livra do pecado e para os... Novamente. Estamos reunidos no nome de Jesus, o nome que traz bênçãos, alegria, paz e luz. Cantemos-lhe louvores e preguemos sua cruz, que nos livra do pecado e para o céu conduz. Em espírito, em verdade, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor para te adorar, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Pai querido, muito obrigado porque realmente hoje nós podemos ter este prazer de estar na tua casa. Infelizmente, tantas pessoas, até que dizem que te conhecem, Senhor, não podem dizer a mesma coisa, gostam mesmo das coisas que o mundo oferece, mas cremos que o Senhor mesmo separou um povo que pudesse mesmo te adorar, pudesse estar diante de ti nos teus átrios, Senhor, te buscando, te louvando, e pedimos que o Senhor possa até mesmo nos encher mais dessa vontade de te conhecer, de te adorar, de estar próximo ao Senhor, de te buscar, de ter comunhão sincera contigo. Nos dá, Senhor, este privilégio mesmo. Te agradecemos e esteja conosco nesse momento, nesses poucos minutos que vamos estar juntos aqui estudando a Tua Palavra.
Abençoa o teu servo, pastor Elias, que vai trazer a mensagem e que possamos ser edificados, encorajados nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Ainda cantando, irmãos. Quem é Deus acima do Senhor? Acima do Senhor, quem é rocha como nosso Deus, é força e proteção, Ele é a torre de libertação para os que confiam no Senhor. Acima do Senhor, quem é rocha como nosso Deus, me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar, glórias ao nome do Senhor. Pra lutar, me mostra onde devo eu andar, glórias ao nome do Senhor. Muito bem, nossos avisos. Os irmãos já conhecem os trabalhos da igreja, mas para os nossos ouvintes que acompanham via as redes sociais, YouTube, os cultos da igreja começam hoje no domingo, no caso hoje, às 11 horas tivemos a realização da nossa escola bíblica dominical, tendo o culto de ceia, né? A celebração da ceia do Senhor no primeiro domingo do mês. E agora este culto que está sendo realizado às 17 horas, o culto da tarde. Na quarta nós temos ali o culto em Cuba, às 20h30, o pastor Elias está ministrando ali o livro de Apocalipse, né? Então os irmãos estão convidados a participarem, se puderem. Na quinta, Vales Mortos, às 3 horas, e o nosso culto de oração às 20 horas aqui no Templo em Beja. Antes de Vales Mortos, passa ali por Serpa, no lar com a irmã Augusta, a irmã Ana, isso, faz a visita lá com as irmãs. Vamos lembrar de orar pela saúde dos irmãos ali de Vales Mortos. A irmã Rosinha tem andado bastante debilitada, a irmã de lá também anda muito ruinzinha de saúde, né? A questão da idade também tem chegado. Orar por esses irmãos. E no sábado, Descobridores, né? Ontem não tivemos por conta do aniversário ali de Santo André, da igreja. O pastor Elias foi lá, o Montangui também pôde comparecer, a irmã Nilda. Enfim, então, graças a Deus, foi bom ali a comunhão com os irmãos. E agora, nesse sábado, a gente retorna com o Descobridores da Bíblia, tá bem? Também não podemos esquecer do nosso aniversário, dia 26 de maio. Se Deus permitir, estaremos completando mais um ano e vamos comemorar, né? Convidar nossos amigos para estarem presentes aqui conosco. Orem para que seja mesmo um dia abençoado por Deus. Dia 26, um domingo, às 4 horas da tarde, tá bem? No mais, acho que são esses os avisos. Qualquer coisa a gente vai avisando. Se os irmãos tiverem algum pedido de oração, tem o grupo de oração que pode ser comunicado por lá, tá bem? Irmãos, antes da mensagem, vamos cantar mais um cântico. Como um cervo anela a água, a minha alma brama só por ti. Meu anseio de coração é somente te adorar. Que seja uma verdadeira oração essa música que vamos cantar agora. Vamos ficar em pé, já que daqui a pouco vamos ficar um tempo sentado.
coração é somente te adorar. Só tu és minha força, ó Deus, o meu refúgio e consolação, meu anseio de coração é somente te adorar. Eu te quero mais que ouro, tu me dás satisfação. Só tu és o dador da vida, segurança e proteção. Só tu és minha força, ó Deus, o meu refúgio e consolação, meu anseio de coração é somente te adorar. Tu és meu irmão e amigo, mesmo sendo rei. Eu te amo de coração, mais que tudo te amarei. Só tu és minha força, ó Deus, o meu refúgio e consolação, meu anseio de coração é somente te adorar. Deus abençoe, pastor Elias. Irmãos, 2 versículos, 1 João, rapidinho, a gente lê 2 versículos, aí a gente faz uma oração e os irmãos podem se assentar. 1 João, primeira epístola de São João. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo nessa primeira epístola. Estamos aí no capítulo 2, vamos ler os versículos 18 e 19. Primeira epístola de São João, o capítulo 2, versículo 18 e 19. Nos diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, porque ela é bem clara a respeito desses assuntos, e nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá. Cada um de nós que estamos aqui para ouvir a Tua palavra, fala aos nossos corações, Senhor, nos livra de todo mal, de toda heresia, de tudo aquilo que não é da Tua palavra, mas que possamos aprender, Senhor, mesmo da Tua palavra. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Podemos assentar, irmãos. Obrigado. Bem, irmãos, como os irmãos podem ver, esse assunto aqui, são 2 assuntos que nós temos aqui, que é o assunto a respeito do anticristo e a respeito da perseverança dos santos. Essas são as 2 doutrinas que nós podemos encontrar aqui nesses 2 versículos. O anticristo, os irmãos têm aí no versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, ao analisar esse versículo 18, nós vamos falar sobre a pessoa do anticristo. Se tivermos tempo, se ainda tivermos tempo,
dentro da hora, a gente entra no versículo 19, que fala a respeito da perseverança dos santos. Porque aqui o João vai atestar, não só aqui, mas em outros versículos, ele vai mostrar que o crente não perde a salvação, ou seja, o regenerado, é melhor dizer o regenerado, porque muitas pessoas dizem assim, eu sou crente, eu conheço um crente que ele estava na igreja, mas agora não é mais, ele perdeu a salvação. O João vai dizer, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Portanto, os irmãos estão vendo aí dois assuntos polêmicos. Eu digo polêmicos por quê? Porque dentro da Irmandade há um pensamento controverso no que diz respeito, primeiro, à pessoa do anticristo. Há pessoas, por exemplo, que eles não acreditam numa pessoa, um ser chamado, é claro que ele não vai ter o nome aí de anticristo, né? Vai vir com um solucionador de problemas e tudo, uma pessoa que vai, né? Mas a Bíblia coloca ele como o anticristo. Para nós sabermos já, irmãos, primeiro devemos aí saber o significado do termo, ou significado da palavra anticristo. Essa palavra tem um duplo sentido, por causa da preposição anti, no grego. A preposição anti, ela significa tanto em lugar de ou contra. Então, dependendo do contexto, quando usa-se essa preposição no original, ela pode ser contra, mas também pode ser ao mesmo tempo em lugar de. Por aqui, a gente já sabe que o anticristo é alguém que vai vir em lugar do Cristo. E, assim, quer dizer, faz aí até sentido, irmão, porque se nós olharmos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 12, nós vamos ver esses dois significados, tanto em lugar de ou contra. Então, ele é um que vem se passando como se fosse o Cristo, o Messias, né? Mas ao mesmo tempo você vai notar que ele é alguém contra Cristo. Então, olha o que diz aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12. Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça. Mas só que ele diz: aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqui ele está fazendo um contraste com o Cristo verdadeiro. Então, quando Jesus Cristo veio, ele é o amor, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, esse aí é o Senhor Jesus Cristo. Veio trazer a paz, o amor, a verdade. Mas aí o pessoal não quis. Então, o que é que Deus faz agora? Deus permite o anticristo. É como se ele estivesse dizendo: vocês não aceitaram o amor, vocês não aceitaram a verdade, então agora lá vai mesmo o ódio, lá vai a mentira, e os irmãos podem ver isso. Eu só estou adiantando o que ele diz aqui. Veja o versículo 11. Versículo 11 diz assim: é por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Geralmente, Deus tem o costume de fazer isso. Quando as pessoas não aceitam o que é verdade, não aceitam o que é o amor, então você não quer amor, você não quer verdade, então vai ódio, vai mentira.
E é isso que ele coloca aqui. Note bem como esse anticristo vem com algo contrário o que era assim do Senhor Jesus Cristo. Nós temos também, irmãos, mais informações a respeito. Eu colhi algumas informações sobre o anticristo. Nós temos lá em Apocalipse, capítulo 13, Apocalipse, capítulo 13, versículos 7, 8. Lá no Apocalipse fala mais um pouco a respeito do anticristo. Ele diz assim: foi-lhe permitido, o anticristo, também que lutasse contra os santos e os vencesse. Só uma nota de rodapé aí, para que os irmãos possam entender, porque aqui em Apocalipse está dizendo que foi-lhe dado poder que lutasse contra os santos e os vencesse. Aí você fica assim pensando: puxa, então quer dizer que ele vai vencer os crentes? Vai vencer os santos? Entenda o que ele quer dizer aqui. Eu vou dar uma outra passagem para os irmãos, para que os irmãos possam ter a claridade a respeito disso. A Bíblia ela não se contradiz, mas eu vou dar essa outra passagem que é para os irmãos terem a claridade do que eu vou falar. Vá lá, deixa aí aberto, né? Porque nós vamos voltar para cá de novo. Mas Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Aqui também ele está falando sobre os santos, tá? Ele está falando sobre os santos. Só que aqui vai nos dar a explicação do que ele disse lá no Apocalipse capítulo 13. Porque no Apocalipse capítulo 13 está dizendo que foi-lhe permitido lutar contra os santos e os vencesse. Aí a gente vencesse, puxa, como assim? Aqui vai explicar, irmãos. Apocalipse 12, versículo 11. Diz assim: eles, os santos, pois o venceram. Então os irmãos aqui não estão vendo tipo assim um contraste? Lá está dizendo que o anticristo venceu os santos. Aqui está dizendo que os santos venceram o dragão, venceram o anticristo. Aí ele diz: por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Agora você vai entender em que sentido o anticristo venceu eles. Os venceu. Diz assim: e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, o que foi que aconteceu? O anticristo os matou. Entende? Então, nesse sentido, o anticristo venceu. Venceu porque os matou. Mas quem de fato venceu? Os santos. Por quê? Porque os santos venceram o dragão. Porque embora eles estavam ali com a sua cabeça debaixo da espada, eles não se renderam, eles não negaram a sua fé. Então veja, os santos venceram. Por quê? Porque eles não negaram a fé, não negaram a Jesus, não apostataram. Então eles venceram. Olhando nessa perspectiva. Mas de um outro lado, num olhar humano, porque lá vem a besta, e aí muitas pessoas que não querem adorar a besta, elas vão ser mortas, vão morrer. Muitos, a Bíblia coloca bem claro, né, lá no capítulo 7 de Apocalipse, capítulo 7 de Apocalipse, para que o irmão possa entender que muitos santos vão morrer. Capítulo 7, versículo 9. Ele diz assim: depois destas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aí, o versículo 13.
Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Agora olha a resposta, versículo 14. Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, olha o que ele diz: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, eles foram mortos na grande tribulação. Quem são esses? São santos. Então, tenha na sua mente o seguinte: de certa forma, o dragão, o anticristo, vence eles, vence no sentido que ele os mata. Agora, os santos vencem porque eles não apostatam. Por exemplo, lembra quando o Paulo, escrevendo 2 Timóteo, ele está dizendo mesmo assim, já agora a coroa já me está guardada e tudo, né? Eu tenho certeza que o Senhor Deus há de me livrar, Ele vai me livrar de toda obra maligna. Entretanto, a gente vê que o Paulo foi degolado. Aí você pergunta, poxa, o Paulo tinha muita confiança de que Deus ia lhe livrar. Olha, filho, o cabo perdeu a cabeça. Então Deus não o livrou. Deus o livrou, irmãos. Note, como foi que Jesus Cristo venceu Satanás? Como é que ele venceu? Como é que Jesus Cristo venceu? Ele venceu morrendo na cruz. Então, olha como o pensamento é diferente como nós temos. Para nós, vencer tem que se manter vivo. Essa é a nossa concepção. Então, se eu estou vivo, continuo vivo, eu venci. Mas na concepção bíblica, não. Você pode até perder a cabeça e você pode vencer. Por quê? Porque você não vai negar Jesus, não vai apostatar de Cristo, então você venceu. Satanás perdeu. Por que ele perdeu? Porque ele não conseguiu fazer com que você negasse a Jesus, com que você apostatasse, e por isso você venceu. Mas no olho humano, quem venceu? Foi o anticristo, porque ele conseguiu matar. Então, isso aqui é para que o irmão pudesse entender o Apocalipse 13, versículo 7. Então, vamos voltar para lá de novo, né? Era só para uma nota aí de rodapé, para que o irmão pudesse entender essa questão de o vencesse, tá? Então, Apocalipse 13, versículo 7. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Pergunta é: quem deu autoridade para ele? Foi-lhe dada autoridade. Nesse tempo, irmãos, que é o que nós conhecemos como o tempo da grande tribulação, vai ser o tempo permitido, como nós vimos lá em 2 Tessalonicenses. Lá em 2 Tessalonicenses, nós aprendemos: por esse motivo Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos aqueles que não creram na verdade. Então, o que é que nós temos nesse período? Desde a vinda do Senhor Jesus Cristo, está sendo pregado o Evangelho, as boas novas está sendo pregada. Mas vai vir um tempo, irmãos, que nós chamamos como que plenitude dos gentios. Quando chegar essa plenitude dos gentios, então aí vai começar a grande tribulação. A grande tribulação vai começar quando aí vem o anticristo. É o que o apóstolo Paulo, ele deixa ali claro lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, o capítulo 2. E se olharmos, irmãos, a ordem que o apóstolo Paulo coloca aqui, ele coloca da seguinte forma: capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Aqui a gente vê precisamente o início aí da grande tribulação, que é um evento que acontece ao mesmo tempo que vem a chegada do anticristo. Diz assim,
Capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Veja só, irmãos, ele aqui no versículo 1, a impressão que passa é que ele está falando sobre o arrebatamento. Ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Ora, isso é o quê? Isso é arrebatamento, não é? Aí, o que é que estava acontecendo na época? Na época, alguns estavam dizendo para os tessalonicenses de que Jesus já tinha vindo. O Messias já veio. Então o apóstolo Paulo escreve 2 Tessalonicenses para mostrar para eles, não é assim não que Jesus Cristo vai vir, não é dessa maneira. Olha, irmãos, tem algumas coisas para se cumprir, para poder Jesus Cristo vir, e por isso ele coloca o 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, e ele dá a seguinte alerta, versículo 2. Olha, aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Note que ele mudou agora a palavra aí no versículo 1, ele diz, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso encontro com Ele. Ele resumiu isto na seguinte frase, o dia do Senhor. O dia do Senhor. Por incrível que pareça, há pessoas que leem o versículo 1 e quando chega no versículo 2 já diz que é outro dia. Versículo 1 é um dia, versículo 2 é outro dia. Ou versículo 1 é um momento e versículo 2 é um outro momento. Não, ele está falando do mesmo momento. Ele está falando do mesmo momento, ele está falando do mesmo evento. Aí, versículo 3, ele de novo vai mudar a palavra. Ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, pronto. Ele primeiro teve um versículo que ele falou sobre o arrebatamento da igreja, que é a vinda de Jesus, o nosso encontro com Jesus. Depois ele diminuiu para uma frase, o dia do Senhor. E agora ele diminui e coloca isto. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, então vamos recordar, o que é isto? É a vinda do Senhor e o nosso encontro com Ele. O que é isto? É o dia do Senhor. Pronto, ele só está sendo rico em vocabulário. Ele não está dizendo mais, não, ele está dizendo mais, entretanto, contudo, ele está mudando as palavras para não ficar algo repetitivo. Ninguém de um modo vos engane, porque isto, agora ele diz, isto não acontecerá. Bem, ele já preparou a minha cabeça que isto é a vinda do Senhor e meu encontro com Ele. Ele já preparou a minha cabeça que isto é o dia do Senhor. Então, isto não acontecerá. Aí ele coloca aqui, sem que primeiro venha a apostasia, um evento, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o que é que nós entendemos em termos dessa ordem que ele dá? Ele diz assim, irmãos, olha, alguns já estão dizendo aí que Jesus já veio. Quero dar uma dica para vocês, tá? Bem importante. Jesus não vai vir antes que venha duas coisas antes dele. Então, antes dele vir e nós nos encontrarmos com ele, duas coisas, irmãos, vão acontecer. A primeira coisa é apostasia. Apostasia, irmãos, significa o abandono da fé. Agora, preste atenção, porque aqui é uma outra palavrinha que tem pessoas que vão dizer, tá aí, como é que diz que o crente não perde a salvação? Se está dizendo que vai ter a grande apostasia, como é que alguém vai apostatar de algo que nunca acreditou? Só que você tem que entender que a Bíblia ela não se contradiz e ela está falando aqui do ponto de vista do observador. Do ponto de vista do observador, muita gente que anda nas igrejas começam a sair. Eles não querem mais saber.
há uma apostasia, há um esfriamento. Aí você vê aquilo, ele está falando para o observador. Ele não está dizendo aqui que a pessoa abandonou a fé verdadeira, porque depois, quando nós estudarmos a perseverança dos santos, os irmãos vão ter bem claro, eu posso até adiantar já o capítulo 5 de 1 João, o versículo 4, que ele deixa claro isso. 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, se a pessoa foi nascido de Deus, como é que pode agora ele apostatar? Então a gente vai dizer que a palavra de Deus se contradiz, tem contradição. Não pode. O que ele está mostrando para nós é que antes da vinda do Senhor vai ter uma grande apostasia. Pessoas que se diziam crentes, que iam para a igreja, agora não querem mais saber. Eles vão mesmo seguir as coisas do mundo. Então, este aí é um evento, é algo que vai acontecer antes da vinda de Jesus. Um outro, ele diz, voltando lá para 2 Tessalonicenses 2 e o versículo 3. Então ele diz que são duas coisas que vão acontecer antes de Jesus vir. Então eu tenho que estar alerta para essas duas coisas, porque já tinha gente lá enganando o povo. Então agora, para eu não ser enganado, eu vou prestar atenção nesses dois sinais. A apostasia, e diz aqui, e seja revelado. Note bem o que está dizendo. Está dizendo, seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Olha, irmãos, incrível, às vezes eu fico pensando se até olhando para o texto, eu fico assim, mas será que eu não estou lendo direito? Porque às vezes eu coloco esse texto para pessoas e as pessoas fazem uma contra-ordem, colocam numa ordem diferente. Ora, ele está dizendo aqui, ele está falando para a igreja que está esperando Jesus. Ele diz assim, olha irmãos, antes de Jesus, o nosso encontro, vai ter duas coisas, tá bom? Apostasia, e vai ser revelado o homem da iniquidade. Então eu, como um bom crente, eu estou esperando o quê? Eu estou esperando a apostasia acontecer, e eu estou esperando ser revelado o homem da iniquidade. Foi o que o Paulo disse. O Paulo colocou essas duas coisas para que eu pudesse ficar atento. Então eu estou olhando, opa, a apostasia já está aí. Já tem muita gente deixando as igrejas e tudo, opa, está aí. Mas agora o homem da iniquidade. Cadê? Eu estou esperando ver esse homem, porque ele disse que vai ser revelado. Bom, se vai ser revelado, isso quer dizer que eu vou ver. Porque se eu não vou ver, então não há necessidade dele dizer que vai ser revelado. Eu não vou ver. Então, ele coloca aqui no versículo 4, né? Dando mais informação sobre esse anticristo. 2 Tessalonicenses 2,4. Ele diz mais, ele fala que esse homem se opõe, lembra o significado da palavra anti? Contra. Ele se opõe, ele vai contra. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, veja só, em lugar de. Aí o 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Agora que entra os versículos que alguns se debatem, né? Com esse versículo, versículo 6. E agora sabeis o que o detém. Opa, ele está dizendo aqui que o anticristo, ele está às portas, ele quer ser revelado, mas tem algo que está o detendo. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, o que ele está dizendo é que o anticristo está pronto para entrar, só que tem algo que está impedindo. Tem algo que está detendo. Aí ele continua, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Isso que o 1 João já disse.
O 1 João já falou, né, que há muito espírito de anticristo já está atuando no mundo, mas o anticristo em si ainda não. Ele está esperando ser revelado. E aqui no 7 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado, e aqui está o termo no grego. Algumas Bíblias têm aquele ou tem aquela. Não é aquele e nem aquela, é aquilo. Ele coloca aquilo que o detém. Aquilo que o detém. Então não sabemos o que é que o detém, mas sabemos também. Sabemos o que o detém. Quem o detém? Deus. Quando Deus tirar aquilo que o detém, tirar do caminho, então ele vai, então ele avança, né? Aquilo que o detém. Então, versículo 8, será de facto revelado o iníquo. Então, é a partir desta passagem que alguns têm interpretado de que aquilo que impede o aparecimento do anticristo é a estada da igreja no mundo. Porque a igreja está aqui. Então, quando a igreja for arrebatada, então aí que é revelado o anticristo. Até a pessoa olhando aqui, ele vê, poxa, é uma boa solução. Só que isso vai contra o texto. E vai contra o alerta do Paulo. Porque o Paulo, ele diz, irmãos, aquele dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, o nosso encontro com ele, não vai acontecer, irmãos. Antes, veja só, vamos voltar de novo para ler, né? No versículo 3, o Paulo alertando, ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro, então lá vem uma coisa primeiro, venha a apostasia, segundo, seja revelado o homem da iniquidade. Então, o que é que se espera? Esses dois eventos. Esses dois eventos, a apostasia e o homem da iniquidade. Pronto, a apostasia está aí, o homem da iniquidade está aí, agora não falta mais nada. Agora é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Se alguém disser assim, olha, eu acho aqui que o que o detém é a igreja. Depois que a igreja sai, aí que ele vai ser revelado, porque note o versículo 8, então será revelado. Será revelado quando? Quando aquilo que o detém for tirado. Então alguns dizem assim, é a igreja, porque a igreja foi tirada, então aí ele se revela. Mas meu irmão, se a igreja for tirada, eu pergunto, ela viu o anticristo? Se a igreja foi tirada antes, ela viu o anticristo? Não. Mas o que o Paulo está dizendo é, irmãos, isso não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado. Bom, se vai ser revelado, é porque eu vou ver, é porque eu vou estar aqui. Mas note que Jesus ainda não chegou. Ele não está falando que Jesus vai vir. Então agora vai ser revelado, e você vai ver. Pronto, foi revelado o anticristo do versículo 8. E olha o que ele diz: então será de facto revelado o iníquo. Agora olha lá: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Pronto, Jesus agora chegou. Agora Jesus já chegou. Ele chegou no versículo 7? Não, ele não chegou no versículo 7. Ele chegou no versículo 6? Não, ele não chegou no versículo 6. Ele chegou no versículo 8. Então, quando você olha isso, aí diz que Jesus Cristo vem e destrói o anticristo. Aí você fica pensando, epa, mas se Jesus Cristo vem e destrói o anticristo, então isso quer dizer que eu estou passando pela tribulação. Então isso quer dizer que eu passei pela tribulação. Vamos ler outros textos, tá? Vamos lá para Mateus capítulo 24. A gente tem que ler várias passagens para a gente tirar
uma ideia aí, ou uma opinião, uma certeza do que ele quer dizer. 24, versículo 15. Olha o que Jesus Cristo diz aqui. É claro que essa profecia do Senhor Jesus Cristo está misturado com a destruição do templo em Jerusalém. São dois assuntos assim bem pertinho um do outro. Mateus capítulo 24, versículo 15. Olha o que diz. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Olha só o que ele está dizendo. Quando virdes, eu pergunto, vão ver? Mas se a igreja for arrebatada, não vai ver nada. Mas ele está dizendo quando virdes. Quando virdes. Ele vai falando, né? Lá no versículo 21, para você saber sobre grande tribulação, ele diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados. Que dias? Os dias da grande tribulação. Então, aqueles dias tão horríveis, Deus diz que vai ser abreviado. Aí a pergunta é, por que vai ser abreviado? Por que ele abrevia os dias? Ele diz aqui, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então os escolhidos estão na tribulação? Eles estão passando na tribulação? Estão, irmãos. Até acho que foi ontem, falando sobre esse assunto, alguém estava dizendo assim, não, mas eu vou passar na tribulação? Não, agora eu não gostei não. Sim, foi essa semana. Não, eu vou passar. Não, eu fui ensinado que eu não vou passar na tribulação. Eu vou ser arrebatado antes da tribulação. Como é que o crente vai passar na tribulação, pastor? Então eu mostrei os versículos. Eu digo, qual é a sua conclusão que a senhora chega? Está aqui os versículos. Mas uma outra coisa, se o argumento é, eu sou crente, portanto, eu não posso sofrer dessa maneira, a minha pergunta é, por que então Deus deixou Paulo ser degolado? Na época de Nero, irmãos, Paulo foi degolado, Pedro foi pendurado de cabeça para baixo, crucificado numa cruz, o João levado para a ilha de Patmos depois. Quer dizer, o Paulo não é apóstolo, não faz parte da igreja, ele pode perder a cabeça, eu não. O Pedro pode ser pendurado de cabeça para baixo, crucificado numa cruz, mas ele não faz também parte da igreja? Faz. E quer dizer, ele pode, mas eu não posso. Onde é que está isso, irmãos? Você pode olhar na continuação de Mateus, agora, no versículo 29. Então você já viu que ele disse que por causa dos escolhidos os dias são abreviados, porque senão ninguém seria salvo. Aí ele continua contando a história e chega no versículo 29. Mateus 24, 29. Aí ele diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então quando? Depois da tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Você pode ver que não existe nada nesse texto que diz que o crente foi arrebatado antes da tribulação. Aliás, irmãos, não tem um versículo sequer que diz que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Note bem, eu não estou dizendo que a igreja não vai ser arrebatada, a igreja vai ser arrebatada. A questão é quando, é antes ou depois. Mas um outro texto, irmãos.
O bom de doutrinas que a gente conhece, sabe que vai ser assim, é que está cheio nas Sagradas Escrituras. Não é só um texto, um versículo, 2, está cheio. Vamos para mais um? Abram agora a Bíblia dos irmãos para Mateus, o capítulo 13. O capítulo 13. Mais uma passagem para mostrar para os irmãos que não existe arrebatamento da igreja antes da tribulação. Os irmãos estão vendo, estou lendo textos bíblicos para os irmãos. Essas são as passagens que eu mostro para os irmãos. Capítulo 13 e o versículo 24. Olha essa parábola que Jesus Cristo conta. Aí você pode dizer, mas o que isso tem a ver com o nosso assunto? Tem tudo a ver. Olha o que diz aí, olha. Mateus 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo, retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Aí os irmãos sabem, né? Tem o trigo, tem o joio. Quando estão crescendo assim, são bem parecidos, né? Um com o outro, né? O Senhor diz, 29, não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então note, não é permitido arrancar joio. Então veja só, irmão, se tivesse alguém para ser tirado desse mundo, não seria a igreja, seria joio. Aí ele diz, versículo 30, deixai-os crescer. Deixai crescer quem? O joio e o trigo. Deixai-os crescer juntos. Até quando? Até quando? Até a colheita. Opa, até a colheita? E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Quando isso? Na colheita. Agora vamos para a interpretação da parábola, a interpretação que Jesus dá. Veja versículo 36. Irmãos, por incrível que pareça, essa parábola, ela soluciona muito problema escatológico. Essa parábola resolve muitos problemas escatológicos. Jesus diz aqui, 36, Mateus 13, 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Lá vai a explicação. 37. Ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Então eu pergunto: quem é que semeia a boa semente? É o filho do homem. Irmãos, a semente não é boa porque ela quer ser boa, não. Eu só sou boa semente, você só é uma boa semente porque foi Jesus que te plantou. Não tem esse negócio que um belo dia você quis ser uma boa semente. Não existe isso. Eu só sou uma boa semente porque quem me plantou foi Jesus. Você só é uma boa semente porque quem te plantou foi Jesus. Glória a Ele. É Ele que tem a glória. Não existe boa semente de si mesmo. Um belo dia Jesus andou: opa, olha aqui, essa boa semente se fez boa por si mesmo. Não tem isso não. Ele diz: a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. 39. O inimigo que o semeou é o diabo. Agora olha o que ele diz: a ceifa é a consumação do século. Eu pergunto para os irmãos: o que é que existe depois da consumação do século?
Consumação do século terminou. Eu coloco às vezes assim, para ver se as pessoas entendem. Olha aqui, tá aqui, jogou, começou a plantar, né? Tá aqui o trigo e o joio. Lá vai os dois crescendo junto, vão crescendo. Os anjos disseram, quer que arranquemos? Ele não arranca nada não. Deixa crescer juntos. E vão até onde? Vão até onde, irmãos? Até a colheita, até a consumação do século. Então preste atenção. Crente e incrédulo vão juntos até a consumação do século. Até a colheita. Irmãos, ninguém arranca trigo antes. Não tem arrebatamento da igreja antes. Porque se tivesse, Jesus vai dizer, arranque o trigo antes da colheita. Mas não existe isso. Existe tão somente, deixe os dois crescerem juntos. Pega essa parábola, é a explicação de Jesus Cristo. Eu pergunto, onde é que você vai colocar arrebatamento da igreja aí? Tem aqui o fim do mundo, a consumação do século e tem o decorrer. Onde é que você coloca arrebatamento da igreja aqui nesse meio aqui? Onde é que acontece? Nessa parábola a gente não vê isso. Não existe isso. Crente e incrédulos vão, irmãos, até o final. Se crente e incrédulos vão até o final, então isso quer dizer que o crente passa pela tribulação. Aí ele continua, ele diz assim, versículo 39, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, note bem, isso aqui é o término de tudo, irmãos. Assim será na consumação do século. Quando ele fala consumação, é término, não tem mais nada. Então chegou aqui, acabou-se. O que é feito nesse dia? Vamos pegar o joio e vamos jogar no fogo. Aí o 41. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Então eu pergunto, quem é tirado primeiro? É o trigo ou é o joio? É o joio. É o que está escrito aqui. Isso vai contra a nossa cabeça. Por quê? Porque a gente sempre aprende que parece que vai primeiro é a igreja. Mas aqui ele está dizendo claro. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é lago do fogo. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, preste atenção. Trigo e joio, juntos, na parábola. Quando são tirados? Nenhum. Quando eles vão ser tirados dois? Aqui. Olha, parece que Jesus Cristo ficou assim pensando, não, esse pessoal não vai. Vou contar mais uma parábola para eles, para ver se entra na cabeça. Aí ele conta a segunda, que diz respeito a isto. Versículo 47. Olha lá, Mateus 13, 47. De novo Jesus Cristo vai contar mais uma com o mesmo sentido. Ele diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Ele não vai lá, a rede só pega os bons, ou a rede vai e só pega os maus. Não. A rede vai e recolhe peixe de toda espécie. 48. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E assentados, olha lá, escolhe os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Quando é que se faz isso? Faz no momento em que eles chegaram à praia. E na rede veio o quê? Veio tudo. Só que na hora de escolher, eles pegam bom para cá, ruim para lá, bom para cá, ruim para lá. Aí ele diz aqui no versículo 40. Assim será, e de novo ele repete a palavra, na consumação do século, sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos,
e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. O irmão está vendo, mais uma vez, ele falando desta separação. Mas tem mais textos que vão todos nessa direção. Capítulo 5 de João. Capítulo 5 de João, o versículo 28 e o versículo 29. Mostrando sempre uma única vinda do Senhor Jesus Cristo. A punição de quem não é dele, a salvação de quem é. Olha como ele diz no versículo 28. João 5, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, note bem, assim como ele fala de consumação, colheita, é um momento específico, não são dois momentos. Ele também fala aqui da hora. Vem a hora, diminuiu mais o tempo. Vem a hora, vem um momento em que todos, de novo, todos, os que se acham nos túmulos. Ora, quem é que está nos túmulos? É crente incrédulo. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Pronto, estão saindo agora. Poxa, e agora? Como é que vai ser? Aí ele diz, versículo 29. Os que tiverem feito bem, está aí os peixes bons, está aí os trigo, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. O irmão está vendo? É em um único momento. Trigo e joio vão junto até a consumação. Peixes bons, peixes ruins vão até a praia. E todos os que tiverem mortos no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo serão ressuscitados. Agora que tem a diferença. Alguém pode dizer, mas pastor, onde que eu encaixo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12? Que lá está dizendo que quando Jesus Cristo vier, vem a alma dos crentes, vai entrar no corpo deles, vai ressuscitar e juntamente conosco encontraremos Jesus nos ares. Quando isso vai ser? Nesse dia aqui. Vai ser nesse dia. Porque ele fala de uma vinda que nós vamos encontrar com o Senhor. Veja a ressurreição para a vida e a ressurreição para o juízo. São passagens, irmãos, e mais passagens que falam a respeito disso, que soluciona para a gente muitos problemas. Uma irmã estava dizendo, puxa vida, aí eu pensava que eu ia fugir assim do anticristo e essa situação, porque de fato é uma doutrina que parece muito boa para muitos. Quem é que quer entrar numa grande tribulação? Mas irmãos, o que nós vimos recentemente, seja na Ucrânia, seja lá em Israel, imagine gente morta, violada e todas essas coisas. Não é um tipo de tribulação? E eu pergunto, crentes não passaram por isso? Deixaram de passar por isso? Porque eram crentes e não passaram por isso. Passaram por isso, são crentes. E a prova é o capítulo 7 de Apocalipse. Que grande multidão é essa? De onde vieram? E ele responde, esses são os eleitos que vieram da grande tribulação. Então eles morreram, eles mesmo entregaram sua vida, eles aceitaram o Senhor Jesus Cristo, né? Eles não negaram Jesus, foram mortos. Quando? Na grande tribulação. Então, é esse período que é o do anticristo. Mas quando que vai acabar? Quando Jesus voltar. Lembra lá o Tessalonicenses? Quando Jesus voltar, ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. E aí, irmãos, acaba tudo. Mas enquanto o Senhor não voltar, irmãos, ele disse, né? No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Então vamos ficar bem alerta para isso, porque muita coisa ainda vem por aí, né? Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, por tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Prepara-nos mesmo, Senhor, para aquele grande dia quando o Senhor há de vir a este mundo. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, porque muitos dos nossos irmãos
sejam em Israel, sejam na Ucrânia, que já enfrentaram, Senhor, tantas coisas horríveis, mas eles se mantêm crentes, eles se mantêm mesmo firmes no Senhor. Outros que já até partiram por causa da sua fé. Nos fortalece, Senhor, e nos ajuda mesmo a perseverar firme até o fim. No teu santo e bendito nome oramos. Amém. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe.